Bom dia, gente. É um prazer aqui estar com essas pessoas, todas maravilhosas, com grandes experiências aí acerca de tragédias para compartilhar com a gente. Bom, começando, eu sou, fazendo minha audiodescrição, sou homem branco, estou com um blazer verde, uma calça caqui, cabelos castanhos claros e estou usando óculos. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Queria começar aqui com a Aju, do Bradesco. O Bradesco tem uma bela de uma capilaridade no Brasil e no Rio Grande do Sul não seria diferente. Como é que foi a estruturação do plano de contingência feito pelo Bradesco, que, diga-se, o Bradesco foi o campeão da categoria ali de melhor projeto do ano do Vitude Awards de 2024, em função das iniciativas do Rio Grande do Sul. É uma bela marca, não? Ótimo. Pessoal, bom dia. Eu sou Juliana Barros, gerente de saúde e bem-estar do Bradesco. Sou responsável pelo programa de saúde Viva Bem. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, uso óculos, estou vestindo uma camisa listrada de azul e branco e uma saia preta. Então, vamos começar aqui, né, pelo ponto um dos mais importantes para a organização, que foi organizar essa contingência relacionada às enchentes do Rio Grande do Sul. Eu brinco que é uma organização gigante, né, com muitas pessoas para cuidar, quando a gente tem uma situação de crise, mas também temos muitas pessoas que querem cuidar dos outros funcionários. Então, acho que essa mobilização foi o que fez a diferença na organização dessas pessoas, desses funcionários, também para apoiar o outro. O diferencial é a gente usar a expertise de cada um. Então, na organização Bradesco, nós temos não só o banco como composição, mas a gente tem o grupo segurador, a gente tem escolas da fundação, a gente tem a parceria também com outros times de negócio, e foram essas pessoas, e entender que cada um tem a sua individualidade, cada um precisa de uma necessidade diferente. A gente estava comentando ali no bastidor que, muitas vezes, usar aquilo que é o trivial e comum na situação de crise, cada caso é particular. Então, a gente tinha um time pronto de saúde, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, mas que o cuidado não conseguia, né, chegar ali na ponta, porque não tinha rede de telefonia, muitas vezes. Então, foi muito importante a gente usar as lideranças, os gerentes regionais, as pessoas que estavam ali dispostas para a gente montar uma grande rede de apoio e, por meio dessa rede de apoio, conseguir entender a dificuldade ali de cada um. Então, isso a gente conseguiu organizar para situações mais críticas, apoiar as pessoas ali em alguns alojamentos, né, locais. A hospedagem também foi muito importante para algumas situações, porque tinha pessoas que não conseguiam nem chegar nos abrigos. Então, acho que o ponto diferencial é esse, usar a expertise de cada um sabe fazer uma coisa, a gente entender que a necessidade individual ela é latente, né, no momento de crise. Eu tenho um time incrível que me apoia e que apoia todas as pessoas, e tenho muito orgulho de dizer que o nosso time de saúde trabalha com propósito e que já é aprendizado, né, que a gente recuperou ali desde a pandemia. No momento de crise, a gente replaneja o que dá para ser replanejado e todo mundo vai junto. Costumo brincar com o time que, assim, se for preciso fazer contato, eu vou fazer contato. Se for possível de preencher uma planilha para a gente ver as necessidades das pessoas e a gente conseguiu antecipar salário das pessoas para devolução de após 6 meses, sem juros. A gente conseguiu uma organização junto ao grupo segurador para a liberação tempestiva de sinistro, atender prontamente as pessoas que também adoeceram depois das enchentes com algum quadro importante ali, né, da dificuldade de saneamento básico. Então, foi por meio disso que a gente conseguiu montar um plano de emergência rico, atendendo cada pessoa na sua necessidade. Vocês fizeram bastante coisa, né? E não só pelos impactados diretos, mas também pelo entorno, pela comunidade. Como é que foi esse trabalho ali, mais agregado, digamos assim, olhando também todos os afetados nas respectivas famílias ou próximos ali dentro das operações do próprio Bradesco? Porque acaba que não é um esforço isolado ali só naquele indivíduo, colaborador direto do grupo. Como é que foi essa abrangência toda dessas iniciativas?
O Voluntários Bradesco, todos juntos pelo Rio Grande do Sul, foi o grande catalisador de muitas iniciativas quando a gente pensa ali na comunidade. A gente acompanhou, inclusive, nos telejornais, o quanto que as pessoas se mobilizaram para ajudar, mas muitos ajudavam ali com recurso de roupa, água, e a gente tinha muita necessidade naquela população. Então, o Voluntários Bradesco ajudou nessa organização, direcionando o que, de fato, aquelas pessoas precisavam e também viabilizando o transporte da maneira adequada, porque não basta só doar. Você tem que ter toda uma logística e ajudar de novo aquela pessoa naquilo que ela precisa. Então, eu lembro que teve uma hora que não adiantava mais mandar roupa, sapato sem pé. Isso não ia ajudar as pessoas a conseguirem avançar nesse modelo. Então, o Voluntários Bradesco foi um dos catalisadores ali. A gente teve os bancos em prol de doações por meio da FEBRABAN, e algo que é o core do nosso negócio, a gente conseguiu oferecer um crédito facilitado ali para as pessoas. Também comentava que depois que a água baixou e que aquela situação de calamidade se instalou, as pessoas precisavam retomar os seus negócios. A cidade ali, ela precisava, o Estado precisava organizar a sua retomada. Então, renegociação de dívidas em prazos diferenciados e também a oferta de capital em condições especiais fez com que as pessoas, não só os funcionários, eles conseguissem retomar as suas capacidades de trabalho logo após ali, quando a chuva baixou e a economia começou a passos pequenos tentar se organizar. E algo importante também relacionado à própria Bradesco Saúde, eu estou enfatizando a importância de cada um, porque é o que faz diferença numa organização de um pacote emergencial. Conseguiu, por meio dos seus ambulatórios, a gente tem a Nova Med, que é do próprio grupo, começou a atender não só funcionários, mas também os seus familiares. E também comentei ali de bastidor que uma das situações que marcou a equipe foi justamente um dos atendimentos para que a pessoa conseguisse fazer uma consulta médica e tão logo conseguisse fazer os seus óculos. Então, pessoas que perderam, muitas vezes, a capacidade ali de enxergar. Tinha um óculos, mas ele foi levado. E aí não adianta a gente ofertar muito dinheiro para aquela pessoa, porque ela não consegue fazer uma série de coisas, porque ela é dependente de um óculos, do aparelho auditivo. Pessoas que têm alguma deficiência, que perderam as bengalas, as muletas. Então, assim, são coisas simples que, no dia a dia, a gente para pensar e que a gente consegue não só ajudar os funcionários, mas a população de modo em geral. Bacana. E hoje, a gente sabe que o evento em si, as cheias, eles são ali um período de tempo muito curto, mas os efeitos eles se sucedem por períodos muito longos. Como é que se deu, ou talvez até ainda esteja acontecendo, esse acompanhamento dos impactados e esses impactos ali pós o evento propriamente dito? Ótimo. Eu falei muito da nossa equipe de saúde do Viva Bem, que é uma equipe multidisciplinar. A gente tem os nossos enfermeiros, psicólogos, os assistentes sociais, e eles cuidam dessa individualidade. Então, como eu mencionei anteriormente, a gente tem cada um com a sua necessidade, e muitas pessoas precisam desse atendimento a longo prazo. Então, pensando em saúde mental, o principal em situações como essa é recuperar a dignidade da pessoa humana. Então, se a gente tem a questão do recurso financeiro, a gente tenta oferecer para que a pessoa se restabeleça. Tem muitas situações em que a pessoa fica ali com uma questão de estresse pós-traumático importante, consegue enfrentar, num primeiro momento, tudo que vem, mas os sintomas acabam vindo depois. Então, essa continuidade. E aí a gente também possui, dentro da equipe, então, ter pessoas capacitadas, ter pessoas no seu time que buscam referências externas, ter um time que é resiliente, que é flexível, faz com que, por meio do nosso núcleo de atendimento a casos críticos, a gente consiga fazer o mapeamento dessas necessidades. E aí algo importante também que tem mobilizado e movimentado o time é a nossa transformação. O Bradesco está passando por uma transformação importante. A gente está em meio a um processo de evolução cultural e tem algumas hashtags que foram criadas ali que fazem parte do nosso DNA. E aí ressalto, somos pelas pessoas, unidos evoluímos,
e obstinados ali por resultados. Isso faz com que essa força mobilizadora do Bradesco e da nossa equipe consiga sustentar os resultados que a gente obteve de uma maneira anterior pela estruturação frente à pandemia. Perfeito, perfeito. Já vou dar o gancho aqui, você citou estresse pós-traumático, e aí vou passar a palavra para a Thaís, porque o Grupo Boticário, aliás, essa mulher ela está hoje em 2 eventos ao mesmo tempo. Tem um encontro do Grupo Boticário aqui em Atibaia, perto de São Paulo, né, das lideranças, e você fez o esforço aqui para estar aqui conosco e compartilhar um pouco acerca do projeto no Rio Grande do Sul. Mas o Grupo Boticário desenvolveu um protocolo bem robusto, já olhando, né, as possíveis consequências e, sobretudo, o estresse pós-traumático, né? Como que foi o desenho desse protocolo? Como ele está acontecendo? O que você pode compartilhar para a galera? Primeiro, obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Então, vou me apresentar. Meu nome é Thaís. Eu sou, me audiodescrevendo também, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho. Estou com uma blusa bordô, para combinar aqui com a ambientação da Vitude. Eu sou psicóloga. Atualmente estou como gerente de saúde e bem-estar no Grupo Boticário. Estou representando um time gigantesco aqui, principalmente quando a gente fala desse tema. Então, queria que todo mundo do time que está aqui, que também não pôde estar, se sinta representado. E a gente estava falando um pouco ali no backstage. A Carla é do Rio Grande do Sul, então ela estava trazendo um pouco da vivência dela. E falar desse tema mobiliza muito a gente. Assim, passa um filme na cabeça, porque foi uma situação muito catastrófica, né? Foi muito triste. Imagino que muitos de vocês também, se não tinham times lá, familiares, amigos, acompanharam pela televisão. Uma curiosidade é que nós do time de saúde estávamos indo para Curitiba, nós somos remotos, híbridos, então tem time pelo Brasil inteiro, para um team building. E aí, na segunda-feira, começou a chegar todo mundo e, no fim, que estávamos todos reunidos lá. Fizemos um war room lá de 5 dias, então o universo conspirou para que a gente pudesse trabalhar juntos. E então, dada a magnitude dessa catástrofe, das situações que as pessoas estavam vivendo, nós tivemos várias ações de curto prazo, mas a gente começou a se provocar sobre médio e longo prazo, inclusive enquanto a gente estava nessa semana. Então, a gente dividiu o time com algumas pessoas olhando para o que precisava ser resolvido naquele momento e já começamos a olhar para o futuro, para entender, isso não vai acabar aqui, né? São muitos meses e muito tempo para todo mundo se recuperar e passar por isso. E tem muita gente de saúde aqui, sabemos que traumas são essas situações que nos atravessam, que nos levam e que a gente não consegue elaborar muito bem. E foi aí que a gente começou a pensar como que a gente vai auxiliar essas pessoas, tanto vítimas primárias, que tinham sido afetadas diretamente, quanto secundárias, porque tiveram pessoas que seu bairro não foi afetado, mas que você estava lidando com tudo aquilo ali, estava ajudando em abrigo, né, Carla? Então, a gente chegou para a Vitude naquele momento e falou, precisamos de ajuda. Aqui está o desafio, a gente quer construir já uma linha preventiva, uma linha de cuidado preventiva ao estresse pós-traumático. Premissas, começo, meio e fim, mas que a gente consiga abarcar toda essa população entendendo exatamente o risco. Então, a gente desenhou a linha aqui em parceria com a Vitude, foi super ágil, inclusive, né? Botamos em pé assim, a toque de caixa com o time técnico. Então, a gente fez uma etapa inicial de triagem, onde a gente aplicou instrumentos de avaliação de risco de transtorno de estresse pós-traumático para toda essa população. E, a partir disso, a gente fazia toda essa estratificação com base no risco. Então, até de números aqui para trazer para vocês em linhas gerais, a gente teve 45% da população mapeada com algum risco ali. E aí a gente fazia os encaminhamentos. Então, para alto risco, grupos terapêuticos, para risco moderado, psicoterapia individual, e risco leve, a gente fazia alguns grupos de acolhimento. E aí tem vários aprendizados no processo, tiveram partes que a gente teve que mudar rapidinho quando a gente percebeu que alguma coisa não estava funcionando. Então, por exemplo, os contatos. No princípio, a gente fazia pelo telefone, nem todo mundo atende telefone, ou estava sem bateria, porque também não tinha energia elétrica. Então, a gente mudou a estratégia. Então, foram várias modificações ao longo do processo, mas deu boa. A gente não teve aumento de atestados de CDF, nem outros correlatos, e até agora a gente não teve nenhum CID também relacionado a estresse pós-traumático. E NPS super alto também das lideranças, dos colaboradores. Então,
foi uma ação preventiva que nos parece que deu resultados bem importantes. Perfeito, lindos resultados. E como é que se deu o desenvolvimento das lideranças nesse contexto? Porque as lideranças para os times de saúde ou de pessoas, eles são os braços ali, efetivamente, é quem consegue chegar lá na ponta. E também é um público que nem sempre está preparado para. Aliás, nesse caso, ninguém estava preparado, né? Mas como que se deu o desenvolvimento dessas lideranças para eles serem ali os aliados, né, do time de saúde, que tinha a estratégia centralizada, mas a execução, propriamente dita, ela é totalmente descentralizada? Boa. A gente tinha 2 perfis de liderança. Aquelas lideranças remotas, que estavam acompanhando seus colaboradores de casa, né, ou de escritório de outras localidades, e nós tínhamos vários líderes também do varejo que estavam em loco, e também alguns remotos que estavam lá na região. Então, o envolvimento deles foi diferente. Os líderes, principalmente do varejo, deram um show, assim, gente, de querer pegar água para levar na casa das pessoas. Então, desde o começo, a gente distribuiu o estado por hubs e ia envolvendo esses líderes para nos auxiliarem em todas as ações que a gente estava tomando. Então, eles estavam muito por dentro da nossa estratégia. E os remotos também, a gente fez várias sessões síncronas, onde a gente estava explicando tudo o que estava acontecendo, mesmo durante a primeira semana. Então, acho que isso é legal também, porque a gente tinha muita coisa para resolver, mas parar e trazer a liderança no síncrono, junto com business partners e outras pessoas envolvidas, e explicar tudo o que estava sendo feito, e qual era o apoio muito claro que a gente precisava deles, ajudou muito. Então, acho que trazer para a conversa, participar, engajar junto e co-construir também, né? Porque depois, o grupo de apoio, o grupo terapêutico, nesse formato, nesse lugar funciona, não funciona, vamos unir essas pessoas. Então, trazer para a co-construção fez com que o engajamento fosse bem importante. E quais os aprendizados que vocês tiveram desse processo como um todo que deixam vocês, talvez, numa posição ali mais preparada para eventuais crises aí que possam acontecer? A gente espera que não, mas, né, é certo que vai acontecer. O que vocês tiraram desse movimento como um todo? Boa. A gente estava falando ali de Covid, eu não vivi pandemia em saúde, gente. Eu estava em outra área e eu tenho profunda admiração por todo mundo que viveu Covid. Então, eu imagino que já tem outros aprendizados desses processos. Mas eu acho que essa visão de você já olhar o curto, médio e longo prazo, desde o começo, ajuda muito. Porque é óbvio que a gente vai por uma pirâmide de Maslow ali, resolvendo o que é mais urgente, mas você já tem que ir estruturando os próximos passos, assim. Então, a gente ter começado a falar de estresse pós-traumático lá atrás permitiu que a gente já fosse ágil um pouco mais ali para frente. E um outro ponto que a gente estava pensando é, depois que cessa esse primeiro período essa primeira semana de crise, porque na crise a gente tem a licença poética para muitas coisas, então simplesmente parou tudo e a gente estava atuando. Depois as rotinas começam a voltar e as demandas começam a voltar. Então, eu acho que essa disciplina para o tracking das ações, para o pace das ações, para não deixar as coisas arrefecerem e a gente não esquecer. Meu pai sempre me falava que o difícil do luto, quando você perde alguém, não são os primeiros dias, apesar do choque, e sim quando você volta para a rotina e todo mundo te esquece, porque as vidas das pessoas voltam ao normal. Então, eu acho que esse é um aprendizado também de como que a gente garante esse cuidado estendido, não só para aquele primeiro momento, daquelas primeiras necessidades que estão ali. E depois disso, garantir esse tracking. Então, da linha de cuidado, foi muito importante que a gente não perdesse os timings, assim. Então, beleza, é aqui, depois é essa, e fechar as coisas também. Então, foi muito importante para a gente fechar a linha. Então, início, meio e fim, olhar resultados e comunicar esses resultados, porque às vezes a gente inicia a ação nesse calor e depois vai indo, né? Então, ter bastante disciplina, eu acho que foi bem importante. Perfeito, perfeito. E Carla, você, como residente de Porto Alegre, estava lá em loco, né? Então viu muita coisa que a gente aqui não pôde ver, porque as câmeras não transmitem tudo. E a operação da Sodexo no Rio Grande do Sul ela é bastante relevante, né? Eu tive a oportunidade de morar em Porto Alegre há 15 anos atrás, e é curioso, porque a gente tem uma visão, o senso comum, né, de Porto Alegre, com a orla lá do Guaíba, aquela coisa linda, mas tem uma fatia da população que ela é uma população insular, né? Ela vive em ilhas lá, né? Então, é uma visão que a gente não costuma ter de Porto Alegre. E, obviamente, essa população foi severamente afetada pelos eventos.
E como é que se deu a atuação da Sodexo, né, diretamente com essa população e o entorno, porque eu sei que vocês fizeram várias abordagens, inclusive distribuição direta de alimento para as comunidades, então foi um trabalho bem robusto e vocês, claro, foram bastante impactados, dada o tamanho da operação e aonde essas pessoas estavam localizadas naquele momento. Conta pra gente, Carla. Obrigada, Everton. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Bom, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelo curto na altura do ombro, com algumas mechas, estou vestindo uma saia e uma blusa amarela. Bom, eu sou gaúcha, eu moro em Porto Alegre, e eu sempre costumo dizer, né, no Rio Grande do Sul todos fomos afetados, né, porque não tem como mensurar para vocês assim tudo o que aconteceu. Eu acho que a TV conseguiu retratar uma parte bem importante, né, mas as coisas aconteceram por muito mais tempo do que estava passando na mídia. Nós, na Sodexo, no Brasil, somos 47 mil colaboradores e estamos distribuídos em 3 mil pontos, né, de unidades de operação. No Rio Grande do Sul, nós somos 3 mil colaboradores. A gente tem uma fatia importante lá no mercado. O nosso escritório central fica em Porto Alegre, né, ele fica do lado do aeroporto Salgado Filho, então as cenas que vocês viam na TV, o nosso escritório estava lá em meio à água, então a gente perdeu o escritório, então todo o suporte administrativo da empresa ficava lá. Muitas unidades de operação dos nossos clientes também foram afetadas, então a gente começou, né, no momento que tudo estava acontecendo, já acompanhando as notícias, então mantivemos as pessoas da operação administrativa em segurança dias antes para evitar qualquer tipo de deslocamento pela cidade, porque realmente o risco era iminente. Unidades de operação da mesma forma. E, a partir daí, a gente foi começando a desenhar o que a gente ia fazer em prol dessas pessoas. Então, montamos um grupo multidisciplinar, né, de acolhimento, diversas áreas, montamos um painel para entender o que estava acontecendo com todas as pessoas que estavam no Rio Grande do Sul. O primeiro passo é bem a base da pirâmide mesmo, essas pessoas estão em segurança, essas pessoas estão bem, a gente tem contato com todos eles. Conseguimos contato com nossos colaboradores, uma parcela importante foi severamente atingida. Ainda bem que nada de dano físico, foram danos materiais, a gente não teve nada de impacto severo às nossas pessoas, mas tiveram impactos importantes. Então, a partir daí, a gente constituiu internamente um guia de apoio para os nossos líderes, porque era uma enxurrada de informação, né? Vocês estavam aqui, conseguiram ver quanta informação acontecia, vinha coisas de todo o meio, federal, estadual, municipal, então eram muitas informações básicas que as pessoas precisavam ter, como, por exemplo, como que eu gero meu documento de identidade, que eu não tenho mais, então a gente começou, de alguma forma, tentar consolidar um guia de apoio para esses gestores que estavam nas áreas de operação, conseguir dar suporte também para os colaboradores para as questões básicas. Revisitamos todos os nossos benefícios para entender que oportunidades que a gente tinha. Desenvolvemos um fundo, a gente tinha um esboço de um fundo de apoio para situações críticas. A gente implantou esse fundo, então conseguimos aí dar um suporte financeiro também para as nossas pessoas. Trabalhamos muito fortemente com a Vitude, a turma do Lucas, aí a gente criou um protocolo de grupos de acolhimento para os nossos colaboradores, então a gente foi ouvir, e uma coisa que a Thaís comentou aqui foi bem importante, a gente entender como que essa curva ia acontecendo. Então, num primeiro momento, ninguém queria falar sobre... As pessoas só queriam estar protegidas, queriam estar acolhidas, queriam estar seguras. Num segundo momento, as pessoas queriam falar sobre isso. Então, esse momento, a gente criou a roda de acolhimento para as pessoas do Rio Grande do Sul falar o que estavam sentindo. Então, ali foi muito bom, assim, foi um trabalho incrível, a gente ouviu muito, né, muitos relatos, muitas histórias, e um acolhimento genuíno, né, entre todos que estavam passando por isso, porque se gerou um senso de coletivo muito grande, né, todos nós, eu me incluo nisso, a gente tinha a sensação que fazia e nada era suficiente, né, porque a gente precisava, de alguma forma, apoiar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, desenvolvemos o fundo, apoiamos as pessoas e apoiamos muito fortemente os nossos líderes também, porque os nossos líderes estão no Brasil inteiro. Então, acaba que, quando tu está vivendo a realidade, é um contexto. Passou um mês, o líder está na rotina dele, está indo para a casa dele, o colaborador está ainda fora de casa, né? Então, como que a gente prepara essa liderança para cuidar profundamente dessas pessoas nesse pós-traumático, nessa situação que está acontecendo? E, além disso, a gente começou a pensar, mas o que mais a gente vai fazer em prol dessa comunidade? Porque os nossos colaboradores fazem parte dessa comunidade, os nossos clientes fazem parte dessa comunidade, né?
A Sodexo, né, o nosso carro-chefe, são restaurantes coletivos, são refeições coletivas, 70% da empresa do nosso negócio é esse, os outros 30% a gente trabalha serviço de facilities. Como que a gente usa o nosso negócio agora em prol da comunidade? Então, a gente conseguiu, em algumas unidades de operação que nós atuamos já, ceder as nossas cozinhas para preparar refeições, porque o que as pessoas precisavam nesse contexto era a refeição pronta, muitas vezes a gente não tinha condição de fazer a comida. A gente fez isso. E nós temos já um movimento interno que se chama Stop Hunger, em prol do combate à fome e má nutrição no Brasil e no mundo. Então, através do movimento, nós temos alguns parceiros desenvolvidos. Então, nós fomos no Rio Grande do Sul conversar com o Banco de Alimentos, que é um importante parceiro nosso, para entender como que a gente conseguia, através dele, chegar em mais pessoas e dar mais apoio para a comunidade. E, a partir daí, a gente conseguiu doar um número importante. A gente fez uma doação de 14 toneladas de alimento através do banco. O banco é bem pulverizado, está a mais de 60 pontos do estado, então ele conseguiu distribuir itens de alimentação e higiene para essas pessoas, porque era mais uma dificuldade, né? A gente teve um impacto logístico muito importante com as nossas estradas, muitas cidades isoladas. Então, através do banco, a gente conseguiu chegar aí num público importante da comunidade, no qual a gente faz parte também. Muito bacana. E essa situação da Sodexo é bem específica, porque a base de vocês, que poderia servir de apoio, e a gente sabe de outros clientes que fizeram uso do próprio escritório como abrigo temporário naquela ocasião. E, no caso de vocês, nem com isso vocês puderam contar, né? Como é que se deu essa coordenação e que jeito que vocês deram para conseguir fazer isso sem poder contar ali com uma base de apoio? Bom, a gente já tinha, né, um regime híbrido no escritório, então, antes disso, a gente já fez um movimento para as pessoas ficarem em casa, em segurança. E acredito que esse trabalho, gente, de apoio e de acolhimento com as lideranças foi fundamental, porque, assim, né, fluiu nessas pessoas todas, especialmente, eu digo especialmente as pessoas que estavam no escritório, ali, o público administrativo, o senso de coletividade, né, e a cultura do voluntariado, assim, foi algo muito forte. Então, a gente ouvia das pessoas coisas... Eu ouvi de uma menina uma vez, ela disse, Carla, eu não tenho como trabalhar, eu não consigo trabalhar, porque eu estou me sentindo mal trabalhando, sabendo que eu preciso servir comida lá no abrigo onde eu trabalho. Eu disse para ela, mas você está trabalhando e você está ajudando demais os seus colegas que estão diretamente afetados. Então, a gente precisa trabalhar esse senso de coletivo também. Então, a gente trabalhou muito essas pessoas nesse sentido. Trabalhamos muito forte com os líderes. Eu acho que o canal principal, Everton, nesse sentido, foi a gente trabalhar os grupos de acolhimento para as pessoas entenderem que o melhor a se fazer naquele momento também é estar seguro, também é estar protegido. Então, a gente manteve, porque como são as áreas de back-office, contamos demais com as equipes de suporte. A gente tem uma sede administrativa que fica em São Paulo, então também trabalhamos essas equipes que ficariam no suporte em prol dos colegas que estavam em Porto Alegre. Também era importante prepará-los e fazê-los entender, né, que era uma situação no qual as pessoas não iam estar como elas sempre estavam, né? O presenteísmo não seria o mesmo, porque era uma situação realmente do impacto emocional muito profundo. Bacana. E a gente sabe que tragédias, elas, talvez de menor proporção, mas em algumas localidades ocorrem quase que anualmente. Então, a gente tem vales ali de rios que têm enchentes com frequência, a gente tem algumas regiões serranas onde, frequentemente, praticamente anualmente, a gente tem desabamentos. Alguns anos atrás, a gente teve vários episódios de rompimentos de barragem, dentre outras questões ali que talvez não tenham a projeção nacional ou a comoção como a gente teve lá no Rio Grande do Sul. Mas elas estão sempre acontecendo e sempre tem empresas e pessoas envolvidas nessas situações. O que você tira de aprendizado das enchentes no Rio Grande do Sul, que pode ser compartilhado com essas empresas para que elas estejam minimamente preparadas caso venha a ocorrer, sobretudo as que já estão inseridas ali em locais que têm um risco inerente? Bom, eu acho não, né, gente? É uma certeza. A gente está vendo aí as questões climáticas, a gente está acompanhando todo o movimento que a gente tem. Isso é um fato que é realidade no mundo, né? E quanto indivíduo, todos nós, né, contribuímos de alguma forma para o que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande quanto organização em desenvolver políticas voltadas para trabalhar questões críticas. A gente tem que ter a gente, como desenvolvemos na Sodexo, um fundo de apoio a casos críticos.
a gente desenvolver linhas de cuidado para a questão pós-traumática, que é uma realidade também, é uma questão que a gente precisa cuidar de como que vai ficar inserido todo esse entorno. Eu acho que é importante se conectar com a essência do negócio, entender como que a gente desenvolve parceiros nas localidades onde a gente está. Então, hoje, na Sodexo, a gente tem esse desenvolvimento através do movimento Stop Hunger, né, porque tem relação com a alimentação, tem relação com o combate à fome, que é um dos pilares tão importantes das ODS da ONU também. Então, eu acredito que a gente precisa, e a gente tem um poder muito grande quanto organizações, de ampliar isso, né? Eu acho que o nosso país tem uma oportunidade, um espaço para desenvolver a cultura do voluntariado. A gente fala ainda muito pouco sobre esse tema, então também é um espaço que a gente tem dentro das organizações para trazer isso para a pauta, né? E numa situação como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, nunca aflorou tanto isso, né? Então a gente vê as pessoas botaram a política do trabalho voluntário embaixo do braço, todo mundo queria fazê-lo. Então eu acho que a gente tem muita oportunidade de atrelar o negócio em relação à contribuição que a gente tem dentro das comunidades no qual a gente faz parte. Né? E essas comunidades somos nós. Então, todo esse trabalho é para a nossa família, é para os grupos de amigos, para todo o entorno que a gente está inserido. Então, se eu puder deixar uma mensagem, eu acho que é isso, sabe? É realmente a gente conseguir olhar para a comunidade e entender como que a gente pode contribuir para ter um desfecho melhor aí para o futuro do planeta, que a gente tem falado tanto, né? Perfeito. E Bradesco, Bolt, Sodexo, todas as empresas tiveram algum reconhecimento ano passado no Vitude Awards. Eu queria que vocês tivessem uma palavrinha para falar da importância, né, e da projeção que se dá através dessa premiação no compartilhamento de boas práticas de saúde mental, como vocês estão fazendo aqui agora, e para incentivar que outras empresas aqui também apliquem para o Vitude Awards desse ano. Por favor. Um reconhecimento, ele é muito positivo na carreira das pessoas. Então, vou destacar um pouco o impacto que isso teve, acho que não só para os nossos times, mas de que a organização tivesse a dimensão e a viabilidade de que as ações de saúde elas podem alcançar e facilitar a interlocução com quem precisa. Então, tenho lembranças ali, né, do próprio time, e falo muito do time porque a gente acabou de citar aqui também nesse fórum o quanto que as equipes de saúde também sofrem durante esse período. Às vezes a gente pode ter, inclusive, pessoas que têm seus familiares naquela situação. E aí você fica ali, né, dias incansáveis. E uma história ali que a gente estava atendendo de uma forma muito acelerada as pessoas que estavam nos acionando, e muitas vezes esse trabalho de crise ele é reativo, né? E aí a nossa superintendente médica teve um insight, falou, gente, mas a gente só está atendendo quem está ligando, e se quem não está chegando para nós for justamente aquela pessoa que está ilhada, que está isolada, vamos fazer o seguinte, a gente vai ligar para todo mundo. Eu falei, meu Deus, como que eu posso dar essa notícia para o time que já estava exausto, né? Que assim, tem que dobrar, triplicar, pensar no pós, pensar no durante, senão você sai oferecendo tudo e depois você não consegue dar conta. E aí eu estou linkando essa história porque quando a gente tem um reconhecimento, e aí eu incentivo para que vocês inscrevam os seus cases no Vitude Awards, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o trivial, o básico, e tem sempre algum diferencial no seu time que faz a diferença ali naquela situação. Então, esse reconhecimento, acho que ele veio para a equipe de saúde como um retorno ali do resultado, e não só o mérito pelo mérito, mas a empresa consegue enxergar também o potencial da equipe de saúde, consegue pensar a saúde mental de uma forma diferente, que, como a gente falou aqui também, não é ofertar a psicoterapia, isso é um complemento de tudo e que aponta a liderança precisa fazer com a ajuda dos business partners, e também ter o reconhecimento da própria população, dos próprios funcionários. Você acaba validando, no nosso caso, o nosso programa Viva Bem, que começa a ser referência também para outras empresas. Thaís? Difícil não repetir depois desse... Vamos repetir, porque a gente tem uma outra coisa também, que é não repetir o que dá certo, né? A gente sempre quer inovar, fazer diferença. E muitas vezes, numa situação como essa, o resultado está justamente pelo compartilhamento ali com as empresas, que a gente consiga repetir se for necessário. Maravilhoso.
Eu gosto muito do Vitude Awards porque eu acho que ele dá luz e cria referências no nosso país de boas práticas e a gente começa a conhecer o que as pessoas estão fazendo num espaço que antes dificilmente a gente acessava. Então, esse tipo de networking, esse tipo de troca, a gente estava enlouquecida ali no backstage, trocando experiência, contando um pouquinho do que a gente faz. Então, eu acho que para além do reconhecimento, e quando ele vem é maravilhoso, e principalmente porque temos muito orgulho dos nossos times e do que a gente constrói, eu acho que participar desse espaço, entender o que está sendo feito, criar referência, falar, putz, aqui eu posso fazer diferente. Então, esse espaço de networking também é muito legal. Então, a gente passou a fazer mais benches, passou a trocar mais com outras empresas, que eu acho que é um processo com muito valor também. E quando a gente para inscrever o case, é muito legal também, porque é um pouco do que você falou, às vezes parece uma coisa trivial, e não é, né? Você vai ver tudo que foi pensado, todos os times que estão envolvidos, todo o suporte ali que a gente presta. Então, vale muito a pena. E, de novo, quando isso vem para casa, reconhecendo nossos times, reconhecendo o trabalho que a gente faz, e a gente projeta isso para a organização também, é muito interessante. Assim, a gente vê que a coisa cresce, né? A gente vai ressoando o cuidado cada vez mais, né? E buscando cada vez sucesso mais responsável a partir dessas diferentes referências. Prometo que serei breve. Foi muito bom, né? A gente está numa construção muito importante na Sodexo. A nossa área é nova, nós temos há 2 anos a área de saúde integral, a turma está toda aqui junto comigo, uma boa parte, pelo menos, né? E a gente construiu isso com muito carinho, mas foi um papel em branco lá atrás, né? Porque caminho a gente segue, a gente conheceu muito, eu acho que os bons cases, né, que a gente conhece das outras empresas nos norteiam, porque a gente vai para dentro de casa e pensar como que a gente adequa a nossa realidade. Então, ficamos muito felizes com o reconhecimento, né? Dentro da organização, acaba sendo um ponto de prova importante, né? Para demonstrar como que a gente está no caminho certo e quanto mais a gente tem que construir. Então, foi um grande impulsionador aí para a gente continuar e para a gente buscar cada vez mais recursos. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, comecem, se inscrevam, contem as suas histórias, porque a história de cada um é muito importante e esse pedacinho acaba contribuindo aí para tantas outras empresas conseguir construir o que a gente quer tanto aqui, que é cuidar realmente da saúde mental das pessoas, tá bom? Obrigada, gente. Gente, muito obrigado. Pessoal, palmas para esse trio maravilhoso.